Presidente, quando ele abre, bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Eu acho que qualquer iniciativa que visa disseminar um pouco de informação, sobretudo nesse sistema de ciência, tecnologia e inovação, é extremamente válido, ainda mais no ambiente das universidades. Eu digo isso porque eu testemunho ainda uma simetria de informação muito grande, roda o país para divulgar as nossas ações, as nossas linhas, o que existe, para estabelecer um elo justamente entre a universidade e o mundo corporativo. Muita gente ainda desconhece sobre o nosso trabalho. Como ela me apresentou, meu nome é Vitor, eu estou há 10 anos na FINEP. Para quem não conhece a FINEP, é a Agência Brasileira de Inovação, ligada, é uma empresa pública ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu já comecei mal aqui com... Desliguei. Foi, acho que quem sabe faz aqui. E aí, é uma empresa pública ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma história muito significativa e com uma singularidade. Ela trabalha em toda a cadeia de ciência, tecnologia e inovação, desde a universidade, que vocês conhecem bem, até parques tecnológicos e startups, que é uma palavra aí da moda atual. A gente tem marcos muito importantes na nossa história, de apoiar mais de 30 mil projetos. Alguns estão destacados aqui, desde o início a gente trabalhava muito focado na etapa de pré-investimentos versus projetos, como a Ponte Rio-Niterói, o estabelecimento de toda a rede de pós-graduação no país, começou pela FINEP. A gente também tem orgulho de saber que a gente, todo o trabalho de venture capital, de capital de risco no país, ou seja, aquele que a gente funciona através da participação numa empresa, começou, isso é reconhecido por artigos do Harvard Business Review, na FINEP há 10 anos atrás, quando era um sistema totalmente árido. Então a gente tem vários, hoje em dia tem até no site do FINEP, um roadmap, que você consegue enxergar vários projetos apoiados. Eu estava pensando até que recentemente vocês estão numa discussão muito sobre métricas. Tem um caso interessantíssimo que eu analisei há pouco tempo, que era do carro autônomo, né? O carro autônomo que mais cedo ou mais tarde vai invadir as nossas ruas, né? Um carro sem motorista para muitos. E é um case interessantíssimo, porque eu acompanhei uma empresa de Vitória do Espírito Santo. Eu não sei se vocês viram, só para contextualizar, talvez vocês lembram desse carro autônomo por uma infeliz ironia do destino. Assim. Foi o carro que atropelou a Ana Maria Braga ao vivo. Só que as pessoas não percebem que por trás daquilo ali existe um investimento fortíssimo em pesquisa e inovação que possivelmente poderia culminar num carro autônomo e de fato culminou, só que a gente não dá visibilidade ao caso, e daqui a pouco a gente vai estar importando uma tecnologia internacional sabendo que a gente teria isso embarcado no país. Outro ponto que eu acho interessante desse caso é que se a gente analisasse estritamente as métricas a curto prazo e com as métricas mais clássicas do sucesso desse empreendimento, talvez a gente fosse pensar que ele teria sido fracassado, ora bolas. Por quê? Porque simplesmente se eu pegar o conceito de inovação, que é a chegada de um produto efetivamente no mercado, que é diferente de invenção, né? O professor Pardal que inventa ali algo que não chega no mercado. Mas se a gente for pegar esse conceito, estrito sensu, e aplicá-lo, o carro que a gente apoiou não chegou efetivamente no mercado por algumas razões que eu não vou me aprofundar aqui por questão de tempo. Então, ele poderia ser frustrante. Não só isso. Se você perguntar, eles geraram patente, um registro acadêmico? Não, porque é o sistema de estereoscopia, que é a capacidade de criação da cognição visual de forma por algoritmos, é tão complexo que eles acharam melhor até não abrir até certo ponto. Não tinha nenhum rendimento fruto de venda comercial, não tinha. Então, assim, se você olhasse meio copo vazio, o rendimento foi questionável, né? Isso é muito interessante falar em política pública, porque às vezes a gente faz avaliação, e é um desafio justamente na política de inovação, e quando a gente vai avaliar com uma métrica mais flexível, que vem à tona sobretudo nos países mais emergentes, a gente vê ali o que é a acumulação de capacidade tecnológica, que é sobretudo mais importante em microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, através daquele investimento, ele conseguiu o domínio de uma tecnologia, que é a estereoscopia, essa espinha dorsal tecnológica, esse aprendizado, essa acumulação, permitiu que ele produzisse, por aquele conhecimento, 7 novas soluções, e aí isso se desdobrou em tal ordem
que conseguiu, na verdade, mudar todo o paradigma da empresa. Hoje eles estão investidos pelo sistema de alguns fundos de investimento do Vale do Silício, eles conseguiram também mais um aporte de 1 milhão agora da FINEP. Então é só para vocês pensarem assim, sobre métricas e sobre os cases, que muitas vezes a gente não dá visibilidade. Em muitos casos a gente tem exemplos interessantíssimos no país. Para entender a FINEP, eu acho importante vocês entenderem 3 linhas. A gente trabalha com 3 tipos de recursos. Isso é muito importante. Eu, quando fiz faculdade, assim, eu não tinha noção desse primeiro passo ao mundo corporativo, a como abrir uma startup, a como transformar aquele conhecimento efetivamente em dinheiro, né? O Silvio Meira, que é um decano brilhante, ele fala que inovação é aquilo que consegue transformar em notas fiscais, e ele tem toda a razão por isso. Então é importante entender que existe dinheiro de subvenção, ou seja, o dinheiro não reembolsável, aquele que é talvez o mais caro e mais escasso hoje em dia, porque é o dinheiro que a gente não exige contrapartida, dado, eu nem gosto muito da palavra dado, que a gente exige, na verdade, um pedágio, como um projeto de inovação, com relevância tecnológica, uma densidade, robustez que vai mudar significativamente um processo, um produto, e vai trazer um benefício, enfim, para a sociedade ou para a competitividade de empresas brasileiras. Então esse é o primeiro tipo de recurso. O segundo é mais conhecido, é o reembolsável, ou seja, o crédito. A FINEP opera com linhas de crédito, inclusive às vezes mais baixas do que as linhas do BNDES, as pessoas conhecem, ou seja, é quando o dinheiro é equalizado. O dinheiro equalizado, ele permite que a gente capte recursos do Tesouro e esses recursos a gente empresta em taxas bem mais atraentes para o nosso captador. Por fim, tem o recurso de investimento, que é a participação das empresas por tal de Venture Capital, que é também uma nomenclatura que a gente chamou, importou lá de fora, e a gente falando aqui sobre linguística, é um pouco infeliz, porque a gente chama capital de risco, e lá é Venture Capital, né? É um capital mais de empreendedorismo que qualquer coisa. Aqui eu acho importante esse slide para vocês entenderem, afinal, o que a FINEP faz, o que ela não faz. A gente, como eu disse, trabalha em toda a cadeia de inovação, desde a pesquisa básica até o protótipo e introdução no mercado. A gente tenta atuar, sobretudo, numa lacuna que existe, que é o que a gente chama de Vale da Morte. O BNDES pega mais a parte de escala, construção civil e aumento da competitividade por construção, Finame, sobretudo. E antes a gente tem aqui, o Márcio vai poder falar sobre o trabalho CNP aqui muito bem, que talvez seja mais conhecido no ambiente de vocês, porque isso opera sobretudo para pessoas físicas, bolsas. Bom, dito isso, o que eu acho importante só para dar aqui passando o Sistema Nacional de Inovação. A gente, de fato, tem baixo investimento P&D, especialmente no investimento privado. Por incrível que pareça, o nosso aporte de investimento público, ele não fica, atualmente, realmente, com a crise diminuiu, mas ele não fica tão aquém dos países BRICS, por exemplo. A gente tem 0,6% em relação ao PIB, já chegou a 0,7%, 8%. Mas a gente patina ainda no investimento privado. Eu, por exemplo, estive em Israel há pouco tempo, é o país mais, com uma taxa mais, virou o país da moda, das startups. Eles pegam 4% do PIB e investem em ciência, tecnologia e inovação, e é difícil competir com isso, né? É difícil resolver os gargalos do país sem dinheiro. Para quem não sabe também, a FINEP opera o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o que alimenta o sistema de inovação no país. Gente, esse fundo atualmente está contingenciado, paralisado. Isso é gravíssimo, porque isso gera toda a fuga de capital intelectual que a gente está vendo. A gente não consegue ter recursos, porque esses recursos estão sendo paralisados ou usados para pagamento de dívida, e a gente não consegue substanciar, para alimentar o trabalho de vocês, pesquisadores, mestres, doutores e empreendedores. Bom, a gente vê um dado interessante, a nossa produção científica ela é significativa, é bastante expressiva, sim. A gente, hoje em dia, esse número já aumentou, tem mais de 8.000 doutores por ano, só que a gente tem um problema da migração. A gente não consegue encapsular esses profissionais, doutores com alto gabarito e alta capacidade de qualificação nas empresas, de modo a gerar esse círculo virtuoso. Então, a gente tem alguns problemas de acesso ao investimento e, diante disso, a FINEP tenta atuar justamente para dirimir esses gargalos. É uma luta, às vezes, inglória, porque se você for ver os países mais desenvolvidos, eles têm diversos instrumentos
aportados pelo governo, inclusive, especialmente os países que se dizem mais neoliberais, como os Estados Unidos, eles têm todos os instrumentos que eu comentei aqui em uma escala muito maior, ou seja, uma profundidade do governo que vocês não têm dimensão. Então, assim, só para gerar uma reflexão, um questionamento, e uma onda que a gente está vendo de neoliberalismo, e nada contra, eu acho que assim, o equilíbrio é favorável, mas eu acho que a gente tem que dimensionar exatamente, calibrar o que a gente pode perder sem essa visão. Eu acho importante também essa matriz, eu sempre tento trazer um pouco de teoria prática, mas justamente para dimensionar aqui que todo projeto ele tem uma classificação mais ou menos de risco e um tipo de operação financeira que é melhor para a sua natureza. As pessoas não têm muita noção disso, porque geralmente só pensam assim, preciso de dinheiro, preciso do banco, e acabam sujeitando a taxas draconianas, né, quando vão para o mercado privado. E, na verdade, quando você tem um projeto de uma incerteza absurda, ou um projeto radical, né, bastante difícil, você não tem certeza que aquilo vai dar certo, o melhor instrumento é o de subvenção, né? É o dinheiro dado. Isso é operado pelos editais de subvenção, tanto na FINEP quanto centralizado, até através das fundações de apoio à pesquisa. Só um exemplo também muito rápido, sem isso existem falhas do Estado. A iniciativa privada, gente, não iria investir, por exemplo, no acelerador de partículas que foi aberto agora em Campinas, saiu nos noticiários, o Simpleton, porque o projeto Sirius são bilhões investidos em infraestrutura, bilhões investidos em dinheiro para qualificar esses profissionais para fazer pesquisas. Então, assim, por essas falhas de mercado que o governo precisa agir. Com isso, a gente tem o crédito, que vocês mais conhecem, mas antes do crédito tem justamente o capital de risco, que eu comentei, é onde entra o anjo. A gente até brinca dizendo que tem os 4 Fs, né? O Family, Friends, Fools e aqui no Brasil o FINEP. O problema é que às vezes vem o FINEP depois dos Fools. Mas, assim, brincadeiras à parte, é justamente por isso que a gente entra com esse risco, porque inovação é, sobretudo, risco. Eu vou pular uma parte aqui, mas eu queria só falar sobre esse programa Tecnova. É o programa de subvenção. Isso aqui é só uma pincelada do que eu falei. Os Estados Unidos têm esse programa, na verdade a gente se inspirou, o Tecnova e o PAP, antigo, se inspiraram nesse programa que se chama SBIC nos Estados Unidos. Eles gastam 21 bilhões nos últimos 5 anos para 6.400 pequenas empresas. Resumindo, nos próximos 2 anos, comparativamente, o Brasil vai ter 60 milhões para essa finalidade. Então, assim, como se tornar competitivo, sabendo que os países mais avançados estão investindo cada vez mais e a gente tem dificuldade de fazer esse catching up, né? O que é o Tecnova? São editais lançados pelas fundações de apoio à pesquisa, que eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque provavelmente de março a abril, vai ter editais operados pela FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio de Janeiro, em que empresas de faturamento, no caso, até 16 milhões, podem apresentar um projeto, né, de inovação e aí angariar um ticket médio de 300, 400 mil reais. Essa é a ideia do Tecnova. O InovaCred, eu também não vou me aprofundar aqui, porque eu sei que o tempo já esgotou. E eu sei que talvez não seja público-alvo, mas o crédito a gente tem as melhores taxas de mercado, a gente consegue apoiar qualquer tipo de projeto, 150 mil reais a 10 milhões de modo descentralizado, ou seja, através de bancos de desenvolvimento. Aqui no Rio, busquem a AG Rio, entre no site. O que é a AG Rio? Eu preciso também, assim como quem conhece a FINEP, conheça a AG Rio, os produtos que ela oferece, que ela é credenciada, é parceira do FINEP para operar essa linha. Então, a gente apoia desde produto, processo, marketing e inovação organizacional, que isso aqui é extraído do manual de Oslo, que também, para quem nunca leu sobre o assunto, eu recomendo a leitura do livro, chama Manual de Oslo, publicado até pela editora da FINEP, que vocês vão conhecer o básico ali da terminologia, da tipologia da inovação. Aqui estão as condições, um ponto interessante que a gente tem substituído cada vez mais problemas como gargalos. Hoje, eu não sei se vocês sabem, existem fundos garantidores, então quem vai buscar essa linha tem condição ali de absorver boa parte do crédito sem contrair muita dívida, porque os fundos como FAMP, SEBRAE, FGI e BNDES cobrem significativamente a operação e entram também como item financiado, dando fôlego à empresa.
Essa ideia do crédito, vocês vão ver que tudo é apoiado, é difícil achar o que não é apoiado, a ideia é que não pode ser apoiado capital de giro, mas na verdade esses são itens que acabam sendo compostos de capital de giro, desde equipe até viagens, passagens diárias, compra de equipamento, inclusive importado. Então, assim, quem tiver interesse, entra no site do FINEP ou do nosso parceiro Ageriv, que vocês vão achar os detalhes. Aqui é o Expresso, que é uma sublinha que você pode pegar de 0 a 150 mil reais, desde que você tem uma dessas condições atendidas, tá? A gente dispensa a apresentação de projeto e passa a entender o DNA inovador da empresa. Ou seja, você tem que ter um desses itens de abaixo, você está enquadrado para pegar esse tipo de linha. E aqui, por exemplo, vocês vão vislumbrar a possibilidade de quem já foi CNPq, pesquisador contemplado com uma bolsa, está apto a pegar justamente porque a gente busca essa sinergia com nossos atores, nossos co-irmãos como CNPq e CAPES. Eu não vou me aprofundar, isso tudo também tem no site. Outra questão é se você tem registro de propriedade ou está instalado uma incubadora de base tecnológica ou parque tecnológico. Aqui estão todos os agentes credenciados, como eu disse aqui, o público Rio de Janeiro, Rio. Só mais um comentário do FINEP Startup, um programa interessantíssimo, justamente para dar densidade e musculatura às iniciativas de capital de risco. A FINEP lançou recentemente o FINEP Startup para compor mais uma iniciativa desses 33 fundos investidos. A gente já conseguiu aí comprometer 655 milhões e alavancar 4,6 bilhões na indústria de capital de risco no país. O que eu acho interessante falar? Esse edital, geralmente 6 meses, o próximo está previsto para ser lançado em janeiro e fevereiro, e aporta até R$1 milhão para uma empresa que geralmente tem um MVP. O que é isso? É um mini produto fiável, uma espécie de protótipo, que está para chegar no mercado, mas ainda tem dificuldade porque não tem condições financeiras, operacionais e se impulsionar. Bom, só para dar, aqui eu acho interessante, só para comentar que sobre o Rio de Janeiro, a gente está numa baixa estima muito grande. Eu trouxe aqui para mostrar um dado interessante. O Rio de Janeiro teve no último edital 100 inscritos, só atrás de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Porque assim, eu acho que a panaceia não é sair do país. A gente, por incrível que pareça, a gente está enfrentando uma crise, está todo mundo um pouco desencantado, desanimado, mas o Rio de Janeiro tem um sistema de inovação interessante, forte. A gente tem universidades fantásticas, não estou aqui por acaso. A gente tem parques tecnológicos lá, por exemplo, o Parque COP da UFRJ, brilhante, excelente. A gente tem incubadores, a gente tem a própria FINEP, a NDES ficam aqui, gerando uma proximidade. A gente tem eventos como o Hack in Rio, quem está saindo da universidade, do estado, busquem esses eventos, porque sim, ali é o networking, circulem nesses eventos, porque é onde você vai conseguir mais informações preciosas. Tá? Aqui é só para falar um pouco do modelo de avaliação. Ao todo, são 3 processos: análise do plano de negócio, uma banca presencial, culminando ali no que a gente chama de due diligence, né? Uma visita técnica com 25 preços. Só para fechar essa parte, fazendo depois mais um comentário, um case assim, só para trazer um pouco a realidade de vocês, Vitor, mas que tipo de projeto que a gente está falando? Esse aqui foi um projeto apoiado pelo FINEP Startup, com uso de sensores de internet das coisas para monitoramento do ativo florestal. Olha que interessante, já que todo mundo fala que hoje os dados são o novo petróleo, essa empresa que começou pequenininho, com 3 sócios mais um funcionário, repare um dado interessante ali no último quadro, investimento. Ela foi subindo a escadinha, lembra das rubricas, das formas de dinheiro que eu falei, que tem assim, uma escadinha para subir? Tem a subvenção, tem o investimento, tem o crédito. Ela buscou aquilo ali, por exemplo, o FAPESP PIPAP é dinheiro de subvenção. Agora ela conseguiu subir um pouco o gabarito dela e ela já foi investida com um projeto super interessante de instalação dessa infraestrutura, dessa rede de sensores requisitados para monitoramento da biodiversidade brasileira. Bom, só para fechar, aqui também tem ilustrado, eu posso me aprofundar nisso em outra apresentação, todos os parques tecnológicos apoiados pela FINEP no país, e eu prometo que é o último slide. Aqui, quem olha de fora, talvez não entenda que a gente tem uma política estratégica por trás. Por que existem esses programas? Porque ele tem que funcionar como um funil. Eu falei do Tecnova, que é um programa de subvenção, dinheiro não reembolsável. O Capital Empreendedor, que é um capital de investimento, FINEP Startup e outros fundos. O InovaCred e o CRED. A gente viu que tinha uma lacuna justamente talvez com esse público-alvo que está nas universidades,
precisa às vezes de um dinheiro menor que o ticket médio de 30 mil, de 300 mil, mas precisa ali do esforço, por exemplo, 30 mil, 40 mil para testar uma solução ali do patente, daqui de biomassa ou energia, e a gente está credenciando exatamente agora. Eu estou viajando daqui a pouco para fechar algumas partes desse programa. A gente está credenciando nossos parceiros, o programa Centelha já foi aprovado, muito baseado em Santa Catarina, busquem no site o programa Sinapse, que reconfigurou o estado de Santa Catarina. Foram mais de 400 projetos criados, com 80% de sobrevivência. Então, assim, busquem informações detalhadas, porque é totalmente inspirado nele, e vai chegar em pessoas físicas. Essas pessoas físicas vão apresentar uma ideia, essa ideia você vai ter 3 meses para converter um CNPJ e ser aportada em uma ordem de 50, 60 mil para chegar no MVP. Gente, eu corri um pouco por causa do tempo, eu sei que meus colegas estão aqui, mas eu me coloco à disposição para tirar dúvidas. Eu peço perdão por ter que sair correndo por conta do voo que eu tenho indo para Belo Horizonte, mas quero agradecer mais o convite, quero me tornar à disposição para outra palestra. Eu acho que me aprofundar também, acho que a gente tem que invadir as salas de aula dos engenheiros, dos bioquímicos e etc., sem fazer juízo de valor importante de cada um, para disseminar essa informação e saber justamente como já entrar nesse lucro. Meu e-mail está aqui, podem mandar as dúvidas, desculpa o atraso e obrigado pela oportunidade, tá bom?